Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com você aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube para a gravação da lição conclusiva da EBD dos juvenis, personagens marcantes da Bíblia Sagrada. Que trimestre fantástico! Tivemos aí 12 lições anteriores. Se você não assistiu às videoaulas, o link vai estar aqui na descrição. E se você assistiu todas elas ou algumas delas, fala aqui para mim nos comentários, por gentileza. Qual foi a lição, qual foi o personagem bíblico que mais marcou você ao longo deste estudo? Quantos princípios bíblicos maravilhosos que nós aprendemos ao longo deste trimestre. E nesta 13ª lição, nós aprenderemos um pouco a respeito do jovem Timóteo. Ninguém despreze a sua mocidade. Antes de entrar na lição, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e nós estamos juntos, pela graça de Deus, semanalmente com as lições bíblicas dos juvenis, dos adultos e também dos jovens, além de pregações completas, videoaulas de cursos teológicos e o quadro A Bíblia Não Diz, que você encontra aqui no canal. Portanto, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, curtir o vídeo e conta para mim aí nos comentários de que cidade que você é, onde que você congrega. Vai ser uma alegria conhecer e falar com vocês. Pois bem, queridos, a nossa lição 13 sobre Timóteo é um personagem bíblico muito interessante. Apesar de muito jovem, Timóteo demonstra uma fé, um zelo, uma dedicação, uma disposição em servir em todos os textos bíblicos que ele aparece, que chama a nossa atenção. Eu queria apresentar a você, e vale a pena você anotar, o significado do nome de Timóteo, um termo grego, aquele que honra Deus ou aquele que é honrado por Deus. Por que é que Timóteo recebe esse nome? Apesar do pai de Timóteo ser um gentil grego, conforme a Bíblia fala, a sua mãe, Eunice, e a sua avó, Lóide, elas eram judias e converteram-se a Cristo Jesus. Logo, nós temos aqui uma família, ou pelo menos uma parte da família de Timóteo, através ali da sua avó e da sua mãe, que ensinam as sagradas letras, que ensinam as escrituras para o seu filho Timóteo. E esse é um dos textos bíblicos propostos na lição de Atos 16:12, que a Bíblia mostra Paulo chegando a Derbe e a Listra, e ali as pessoas davam bom testemunho a respeito deste jovem chamado Timóteo. Então você percebe que ele já tinha um bom testemunho, já agia de forma cristã, de forma prudente, de forma louvável, antes mesmo de tornar-se o bom companheiro de viagens missionárias do apóstolo Paulo, junto com Silas, que Timóteo se tornou. Muito legal isso. Nós temos aí, na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo dizendo que Timóteo é seu amado e fiel, seu filho amado e fiel no Senhor Jesus. Em Filipenses 2,
ele fala do seu desejo de enviar Timóteo até aqueles irmãos, lembrando que na carta aos Filipenses Paulo está preso em prisão domiciliar, ele diz: olha, eu espero enviar a vocês Timóteo, porque assim eu vou ficar animado em receber notícias de vocês. Ou seja, ele demonstra que Timóteo é um obreiro confiável para enviá-lo, para receber notícias dele, através dele. Ele também fala que em 1 Tessalonicenses 3:2, que enviou Timóteo, que era o irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer os irmãos e levar ânimo na fé daqueles irmãos de Tessalônica. Então, nós vemos várias menções do apóstolo Paulo nas cartas, recomendando, falando do caráter deste jovem chamado Timóteo. O autor desconhecido aos Hebreus, alguém diz que é Paulo, e aí há um grande debate. Tem aula aqui no canal sobre isso, se você digitar aí Professor Michel Henrique, Carta aos Hebreus. No capítulo 13, versículo 23, ele diz: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Ou seja, o autor da carta aos Hebreus parece indicar que Timóteo sofreu algum tipo de prisão, de cerceamento da sua liberdade, e ele conseguiu, ele escapou, não foi morto. Então, nós temos várias referências bíblicas. E aqui no texto bíblico da lição de 1 Timóteo 4, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo algumas recomendações muito legais para Timóteo. Uma delas é que ele fala a Timóteo no versículo 6 e 7 que, propondo essas coisas aos irmãos, ele seria um bom ministro. Que coisas que eram estas? Ensinando o verdadeiro evangelho. Se você olhar para os versículos 1 a 5 da leitura bíblica, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo a não deixar de pregar o verdadeiro evangelho e também não inventar outro evangelho, coisas outras para o evangelho, preceitos desnecessários ao evangelho. É por isso que Paulo fala, tanto para ele rejeitar as doutrinas de demônios, as hipocrisias dos homens, mas também não inventar proibições que as Sagradas Escrituras não estabeleciam. Ou seja, Paulo está dizendo: Timóteo, você como um jovem obreiro, fiel, temente a Deus, fique apenas com a mensagem do Evangelho. Fique com aquilo que Cristo ensinou e ensine isso para as pessoas também. E aí, queridos, no versículo 12, que é um versículo célebre da carta a Timóteo, Paulo fala para ele: ninguém despreze a tua mocidade. E aqui eu quero chamar a sua atenção, por quê? O verbo desprezar aqui dá uma ideia de que Timóteo não dê motivos para que as pessoas desprezem o fato dele ser jovem. Tem muitas pessoas, e você conta aqui para mim nos comentários se você já viu isso. Tem muitas pessoas que reclamam: ninguém dá valor ao jovem, ao adolescente. Olha, o jovem, ninguém confia nos jovens. É claro que existe um grupo que infelizmente não compreende a verdade bíblica
de que maturidade e idade são duas coisas distintas. Tem muita gente de idade avançada que é um bebê na fé. E tem muita gente de pouca idade madura na fé, e vice-versa. O problema é que tem muitos jovens, adolescentes, pessoas novas, que dão motivo para as pessoas desprezarem a sua mocidade. Não levam a vida cristã a sério, não querem saber de abrir mão de algo, de algum desejo, de algum objetivo, pensando no bem maior das pessoas, da sua comunidade de fé, da sua própria vida espiritual. E aí, se eu dou motivo para alguém desprezar a minha mocidade, depois não adianta eu reclamar com o meu Paulo, que é o meu tutor, o meu ensinador, com o meu Jesus, com o Pai Celestial. Não adianta eu reclamar se eu estou dando motivo para alguém desprezar a minha mocidade. Escreve isso aí, por favor, nos comentários aí. Eu não posso reclamar se eu der motivo de alguém desprezar a minha mocidade. Por isso que Paulo fala para ele: ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis em tudo. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Se você, Timóteo, for um exemplo, ninguém vai ter do que falar. E aí, Paulo desperta aqui Timóteo a respeito de algo que jovens e adolescentes têm uma grande tentação, que é ficar ocioso, de braço cruzado. Eu só quero ver TV, eu só quero assistir um filme, eu só quero assistir uma série. Não que essas coisas sejam um pecado, desde que na hora certa, vigiando com o conteúdo, mas muitos ficam aí no ócio, na preguiça. O que Paulo fala para ele? Persiste em ler. Você precisa estudar, Timóteo. Você tem uma chamada, você recebeu um dom, você recebeu imposição de mãos, mas você precisa estudar. Sem preguiça. Persiste em ler, em exortar, que não é bater, é aconselhar, é ensinar. Não despreze o dom que há em ti. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, o apóstolo Paulo está chamando a responsabilidade dele. Dizendo, olha, você foi ensinado, você foi bem doutrinado, você tem sido uma bênção. Permaneça assim. E é assim que nós concluímos este terceiro trimestre de 2025, recebendo o exemplo deste jovem chamado Timóteo. Que o Senhor Deus nos ajude a permanecer e a perseverar na sã doutrina que nós recebemos pela palavra de Deus. Se você chegou até aqui, Deus te abençoe e não se esqueça, lembre de curtir o vídeo, compartilha para alguém, deixa os seus comentários aqui, diga para mim como foi esse trimestre para você e eu te espero, em nome de Jesus, para o próximo trimestre abençoado. Até a próxima aula.